Olá, meu nome é Stephanie e hoje nós vamos falar sobre Crônica de uma Morte Anunciada, capa aqui do Gabriel Garcia Marques. Outro ótimo livro do Gabriel Garcia Marques. Como eu falei, eu não peguei nenhum livro do Gabriel Garcia Marques que fosse assim mais ou menos até agora. Esse livro foi lançado em 1981 e para falar desse livro talvez possa parecer que seja spoiler, mas só que é difícil falar desse livro, fazer uma resenha, porque ele já conta assim o que aconteceu na primeira linha do livro. Então, tipo, não vai ser spoiler, assim, tipo, e não vai estragar a experiência de leituras, porque você sabe, eu falar, assim, sobre os pormenores, porque aqui o importante não é, assim, descobrir quem matou, por exemplo, Santiago nas armas, porque todo mundo sabe quem é logo no início, mas sim o narrador, assim, quer voltar no tempo para saber por que uma morte, assim, tão anunciada, que todo mundo sabia que ia acontecer, não pode ser impedida. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a história. Então, tipo, a gente sabe que no título, né, que tem essa morte, e na primeira linha do livro já fala. No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5:30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Então aquela história que você sabe que vai ter uma morte, aqui já sabe quem morreu. É mais ou menos como aquele livro do Thomas Mann, Morte em Veneza, em que você sabe que um dos personagens vai morrer e quando você vai lendo ali você já sabe mais ou menos qual dos personagens que vai morrer. Você vai lendo, você vai vendo qual, você já vai sacando o que vai acontecer, mas nesse já tá tudo aqui. Aqui essa história conta a história de um narrador que era jovem na época que o Santiago morreu também, assim como o Santiago, que tinha acho que 21 anos, e volta uns 20 anos atrás porque ele quer conversar com as pessoas, remontar a história, não para descobrir quem matou, porque os assassinos foram descobertos, foram presos, ficaram 3 anos presos, mas assim para saber por que não deu para impedir uma morte assim que foi tão anunciada como fala no título. Bom, o Santiago Nazar, ele foi morto pelos gêmeos Pedro e Pablo Vicário, porque supostamente ele desonrou a irmã deles. Daí a história volta lá pro dia do casamento, para contar o que aconteceu. A Ângela, ela era uma menina, a Ângela Vicário vinha de uma família assim que não era assim exatamente rica e tal, mas um novo morador da cidade, assim que era muito rico, o Bainado San Román, ele acabou gostando muito dela porque ela era a filha mais bonita dos Vicário, e até aqui fala da Ângela, uma coisa que eu devia ter anotado aqui, que Ângela Vicária era a mais bela das 4 filhas. A minha mãe dizia que nascera como as grandes rainhas da história, com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Eu me identifiquei. Bom, e então ele resolveu casar com a Ângela, e o. Acho que eu anotei o nome dele, é Bainardo, eu anotei. Bainardo resolveu se casar com ela e fazer uma mega festa. Muita gente foi convidada, inclusive o Santiago, que ia ser morto. O Santiago, ele era, assim, tipo, filho de um turco muito rico da cidade, mas eles convidaram todo mundo das redondezas. E foi uma mega festa e o pai do Bainardo, o pai do marido da noiva, ele era uma figura assim bem conhecida, porque isso aqui é bem interessante, porque ele foi assim um dos militares que conseguiu assim botar para correr o Aureliano Buendia, que é um personagem bem importante no livro 100 Anos de Solidão, que é simplesmente um dos melhores livros que eu já li na vida, um dos melhores livros da literatura, só elogios. Bom, e eu achei interessante essa intertextualidade né, dos livros do Gabriel Garcia Marques, porque eu já tinha visto isso em questão do Galeão Espanhol, que é uma história que é real, ele afundou lá acho que em 1700, e essa história do galeão espanhol tá na maioria dos livros do Gabriel Garcia Marques. Aqui ele cita esse galeão espanhol porque é um galeão que supostamente tinha muito tesouro e muita gente procurava ele, e no 100 Anos de Solidão eles retomam essa história.
No Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques também tem um papel importante, a procura desse galeão espanhol cheio de ouro. Se eu não me engano, no do Amor e Outros Demônios também cita, mas eu não tenho certeza. E é uma coisa interessante porque esse galeão foi achado, acho que em 2015, e realmente tinha um tesouro, né? E por muitos anos o povo colombiano, isso ficou no imaginário do povo colombiano, né? Sobre esse tesouro e tal, né? E foi encontrado realmente. Bom, bom, voltando para a história, né? O Santiago também estava no casamento, né? E o que acontece é que depois do casamento, o noivo, o Bainardo, devolve a Ângela para casa dela, dizendo que ela não é mais virgem. E a mãe dela bate nela e os irmãos querem saber, o pai é doente, os irmãos querem saber quem desonrou ela. E ela fala assim, busca um nome que parece ser muito por acaso, fala Santiago Nazar. E os irmãos, assim, pelos costumes da época, eles teriam que pegar e matar o Santiago Nazar. E aí que começa, né, a morte tão anunciada, porque eles pegam e saem no dia seguinte da festa, assim, de ressaca, e saem contando para todo mundo que eles pretendem matar o Santiago. Eles vão no mercado e falam para várias pessoas, vão afiar as facas e falam para várias pessoas que eles vão matar o Santiago Nazar e por quê. E por que eles estão falando? Porque eles querem que alguém impeça eles, porque na verdade eles não querem cometer esse crime. Então, e as pessoas, assim, começam, né, tipo, a história vai se espalhando. Eles vão daí no mercado de leite e falam, mais umas 6 pessoas ouvem e vão espalhando a história, mas eles nunca chega ao Santiago Nazar. Sempre alguém vai falar, alguém vai tentar contar e não acaba não se desencontrando. E eles falam em alto bom tom porque eles querem, assim, que alguém realmente impeça eles de cometer esse crime. Então, fala aqui que nunca foi uma morte tão anunciada. As pessoas que ouvem falar de que eles vão fazer, ou acham que eles estão bêbados porque eles ainda estão de ressaca por causa da festança do casamento, ou acham que é mentira. O coronel falou que não pode prender ele só por suspeita. Quem podia fazer alguma coisa realmente não fez. E. Deixa eu ver. Eu tinha uma cola, tem uma colinha aqui pra tentar contar a história, assim, sem contar. Quer dizer, sem contar demais, não, né? Mas assim, e esse narrador, né, ele voltou, né, 23 anos depois. Não cita o nome dele, ele tá conversando com as pessoas, inclusive com os gêmeos que mataram o Santiago Nazar, eles ficaram 3 anos presos porque era um crime de honra e até para tentar saber da Ângela quem que desonrou ela, se foi realmente Santiago, porque ninguém aqui acredita que foi ele. Os dois não tinham conexão, ele só foi no casamento porque ele morava lá, era um nome importante, né? E ninguém viu os dois juntos e acham que ela simplesmente falou para encobrir outra pessoa ou ninguém realmente acredita que todo mundo acredita que realmente ele seja inocente, até porque ele sabia como eram os costumes e a hipocrisia da época, ele não iria fazer isso e ficar bem tranquilo, né, ir no casamento e tal, então tipo, e algumas pessoas tentam avisar ele, alguns não têm coragem de falar, então tipo, as pessoas meio que carregam uma culpa, até o narrador parece carregar uma culpa, porque os que tentaram avisar não conseguiram e muita gente simplesmente não fez nada e ficou assistindo a tudo. Tem esse amigo dele que fez de tudo para avisar, mas quando ele foi avisar já tinha morrido. Uma vizinha também, a Clotilde. Então, tipo, nunca houve uma morte tão anunciada que os gêmeos, o Pedro e o Pablo, estavam fazendo de tudo para que alguém impedisse eles, mas não teve jeito, eles iam ter que cumprir, né, essa cruel, assim, né, matar ele por conta de costumes arraigados, né, que ainda, tipo, e isso mostra uma grande hipocrisia, né, porque da mulher, tipo, deles, assim, querer preservar a honra da Ângela, mas em contraste eles, assim, sexualizam muito cedo as mulheres mais pobres. Então, tipo, tem essa hipocrisia, né, desses costumes que, né, já estavam em desuso, né, e eles tinham que matar mesmo não querendo. Então, assim, o fim, assim, do livro é um livro bem curto. Eu li esse livro em 2 dias. Ele tem 155 páginas, mas ele flui, os livros dele fluem bastante e é uma,
Assim, tipo, e eu gostei bastante. E no final, né, tem o final do Santiago Nazar acaba morrendo mesmo, né? E o Gabriel Garcia Marques descreve a morte dele aqui, assim, tipo, de uma maneira. Ele morreu, né, a facadas, tipo, ele escreve assim de maneira bem detalhada. É uma morte bem cruel, sabe? É bem difícil de ler. Mas assim, parece que eu contei toda a história, mas não, né? Tem muita história aqui ainda. Mas é que aqui já fica, a gente já sabe, né, o que aconteceu, ele só vai rememorar, né, pra tentar descobrir o que aconteceu, que ninguém pôde fazer nada, e ele, que era o mais interessado, não sabia, só ficou sabendo lá pelas tantas, não vou falar, né. Então fica a dica. Eu tô tentando botar vídeos assim, não de um ótimo livro, né? Eu tô tentando botar vídeos todo domingo e tá dando certo que eu tenho várias resenhas atrasadas. Mas vou ver se eu consigo, né? Tipo, às vezes eu não li nenhum, não consegui ler nenhum livro, né? Daí, até o domingo, daí, né? Mas agora tá por enquanto tá dando certo. Bom, eu tô lendo, deixa eu mostrar que eu tô lendo o Holocausto Brasileiro, que eu tinha mostrado acho que no outro vídeo, sobre um hospital psiquiátrico em Barbacena. Esse livro é muito triste, muito pesado e muito necessário e vai ser minha próxima resenha. Bom, então, muito obrigado. Se inscreva, dá um like e é isso.